Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna de paz e bem. Essa saudação que chega no teu coração, na tua família, na tua casa, que chega com a graça do Espírito Santo, transformando as tuas realidades. Sim, o Espírito Santo pode transformar a tua vida, pode transformar, por que não, as dificuldades que você está vivendo. Porque Ele quis encontrar o homem com a encarnação. Ele quis encontrar a realidade humana. O tema do nosso programa de hoje é o Evangelho da Família. Porque Ele, na encarnação, quis ter uma família humana. E viveu essa experiência aqui, neste lugar santo, de onde nós transmitimos este programa na Escola de Nazaré. Aonde é o lugar do Evangelho da Família, onde Jesus viveu esta experiência, onde Nossa Senhora foi a esposa de José, cuidou do seu esposo, viveu para o seu filho, aonde São José viveu a experiência de ser o pai jurídico do Filho de Deus, de ouvir o Filho de Deus o chamar papai, trabalhando para nutrir, para educar este filho de Deus, e amando a sua esposa, se sacrificando por ela, por que não riscando até a própria imagem na anunciação do anjo a ele no Evangelho de São Mateus. Vamos crescer neste Evangelho da Família, porque esta realidade de amor é vocação também para você. E a pergunta, como viver o Evangelho na família nos dias de hoje? Papa Francisco convocou o Encontro Mundial das Famílias com o tema Santidade nas Famílias, a preocupação da Igreja, que é mãe, para a realidade familiar. É necessário recuperarmos o Evangelho da Família, lembrarmos que esta vocação é possível, que nós temos, sim, uma chamada à vida familiar. Porém, queridos irmãos e irmãs, temos que falar de projeto de Deus e temos que falar da graça de Deus. É possível, sim, viver o Evangelho da família nos dias de hoje com a graça sacramental. Temos uma graça que é sobrenatural, que nos dá nos nossos corações aquela força de vivermos nos dias de hoje esta vocação. Eu gostaria de ler um trecho do Evangelii Gaudium. Trata-se de levar a experimentar que o Evangelho da Família é alegria, que torna repletos o coração e a vida inteira, porque em Cristo somos libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Imaginem, nós temos na vocação familiar, com a graça sacramental, nós somos libertados do pecado. Com a graça sacramental, nós podemos vencer tudo aquilo que é contrário à vida familiar. Sim, libertados do pecado, da tristeza. A vida familiar é vida de santidade. A graça sacramental é libertar do pecado. Não podemos esquecer que existe o relativismo que odeia a vida familiar. Nós teremos sempre um mundo que não irá aplaudir quando você se sacrifica para a tua família, quando você vive essa santidade da vida familiar. Nós não seremos aplaudidos pelo mundo.
O relativismo e o que o mundo diz é contrário à ação da graça. Porém, nós temos esta força que é a graça de Deus em nós. E não podemos cair no pessimismo. Esta beleza, este lutar contra o pecado, vencer o pecado, a tristeza do estar só, de ser isolado, de viver uma vida interior sem significado. São as pessoas que não encontram a vocação, as pessoas que não respondem nem ao sacerdócio, nem à vida religiosa, nem à vida matrimonial. Porém, não devemos cair no pessimismo. Qual é o pessimismo? Eu encontro jovens que me dizem, os homens de uma vez, as mulheres de uma vez, os padres do passado. Se você quer casar com os homens de uma vez e com as mulheres de uma vez, você tem que ir no cemitério. Por quê? Os homens disponíveis são os homens de hoje, as mulheres de hoje, a igreja de hoje. Esta é a beleza do Evangelho da família. Um Deus que tem confiança na humanidade e continua chamando a viver a beleza do Evangelho na realidade que nós temos e vivemos. Com as pessoas que nascem hoje, que vivem hoje, que são jovens hoje. O Evangelho nos dá a esperança, o olhar para a frente. E a vida familiar é, sim, com a graça sacramental, no vencer o pecado, é a nossa felicidade. Uma pergunta que tantos irmãos e irmãs estão realmente interessados, não somente na pergunta, porém na resposta. É possível encontrar ajuda na igreja para os problemas familiares? É o apelo do Santo Padre Papa Francisco, que chama a atenção da igreja a esta urgente conversão missionária da igreja. Uma urgente conversão. O que significa? Conversão de pensamento, de estrutura mental. Eu tenho muito medo que nós usamos o 90% das nossas energias de igreja para os 10% que não tem problemas, para os 10% da igreja que já são santos e curados. E o 90% da energia fica para aquele 10% que talvez não tenha tanta aquela necessidade. E Jesus diz no Evangelho, eu vim para aqueles que são doentes, não para aqueles que estão sãos, aqueles que estão bem. E é bom ficar com gente que está bem, é bom ficar com família que está bem, que não tem problemas, e comer uma pizza, passear juntos. Padres, esta não é a nossa vocação. A nossa vocação é sim ir em encontro à ovelha ferida, à ovelha perdida. Esta pastoral importante de entrar nas dificuldades familiares. E quando você trabalha a família, quando você dá energia trabalhando com as famílias, quando você acredita no acompanhamento das famílias, como psicólogos, famílias que se preparam a acompanhar famílias, não somente padres, famílias, em modo especial, que sejam os protagonistas nas paróquias, em acompanharem as famílias em dificuldades. E ali nós teremos uma sociedade melhor, uma igreja melhor. Aqui falo de experiência. Conversando com os párocos, conversando com os irmãos e irmãs que guiam comunidades eclesiais, eles me falam sempre de problemas relacionais nessas comunidades. Tem um padre, meu amigo, que é pároco de uma paróquia pequena, muito simples, pessoas muito, até com dificuldades econômicas, porém, pessoas com muita fé. Porém, dentro daquela paróquia, brigas em todos os níveis, dentro da pastoral. Por quê? Porque nós levamos para as realidades paroquiais os nossos problemas familiares.
Nós levamos para dentro das nossas comunidades os nossos problemas familiares. Nós levamos para o nosso trabalho os nossos problemas familiares. Nós entramos, nós padres, para o seminário, para a vida religiosa e levamos os nossos problemas familiares. Quando nós nos dedicamos às famílias, nós teremos igreja que caminha mais unida, nós teremos irmãos e irmãs, famílias com menos falências no trabalho. Sim, encontramos irmãos e irmãs casados que têm dificuldade econômica porque não consegue parar no emprego, porque leva para o emprego os seus problemas familiares, as suas feridas da família. Trabalhando a realidade familiar, nós teremos uma igreja mais unida, teremos uma sociedade mais feliz. Dentro da igreja, é uma urgência nas nossas comunidades, que são comunidades de amor e de união, trabalharem as dificuldades familiares. Que as famílias possam trazer sim os seus problemas, possam encontrar ajuda e cura dentro das nossas comunidades, porque a igreja é família, a igreja é comunidade de amor. Assim pensou Jesus Cristo, a sua igreja, uma igreja que não é perfeita, porém em caminho de santidade. A pergunta: como as famílias podem contribuir com a missão da igreja ao anúncio do Evangelho? Quando nós falamos de pastoral familiar, nós encontramos famílias não somente na pastoral familiar, nós encontramos famílias em todas as pastorais da igreja, em todas as realidades missionárias da igreja, nós encontramos as famílias. É a urgência de encontrarmos que a igreja seja a igreja missionária em espírito de família e de comunhão. Porém, é necessário lembrar que os casais serão missionários não somente naquilo que fazem na comunidade eclesial, mas por aquilo que são na comunidade eclesial. Caímos sempre neste risco. Nós pensamos que a nossa missão é o que nós fazemos. Realmente, o que nós fazemos é importante, porém, o que é a missão, na sua essência, é o que nós somos dentro da própria missão, aonde nós somos os instrumentos da missão. Encontrou muita gente que diz: faltam instrumentos, padre, nós teríamos de ter mais instrumentos. Concordo, vamos investir na mídia, vamos investir em todos os instrumentos, porém, o primeiro instrumento é você na missão. O primeiro instrumento da pastoral familiar e de todas as pastorais são as famílias. Eu gostaria de ler um trecho do livro que eu estou escrevendo com o grande biblista, Frei Cláudio Bottini, do Estudo Bíblico Franciscano. Ele é biblista, ele fez toda a parte da família na Bíblia. Eu também contribuindo com a tradição judaico-cristã, a família de Nazaré e os desafios. E aqui gostaria de ler este trecho do livro. Seria valorizar as famílias e os casais, não pelo serviço que eles prestam à paróquia, mas por aquilo que manifestam, testemunho no próprio ser casais, no concreto da própria vocação e ação. Quer dizer, se eles não estão unidos entre eles e iniciam brigas, divisões,
encontrei casais que um vai para a igreja e o outro vai menos. Não, padre, eu vivo a minha fé, somos muito felizes, mas seria o momento de juntos serem aquele testemunho na comunidade. E não somente, é um caminho de fé percorrido na comunhão familiar. Aqui o grande desafio de sermos famílias missionárias. Seria muito interessante, né? Eu vou me dedicar à pastoral, à igreja, mas nós não estamos juntos. Vamos trabalhar que os casais sejam, primeiro, família, que vivam o essencial do amor entre eles, do respeito com os filhos. Sim, encontrei famílias de diáconos permanentes, onde os filhos dizem: meu pai não tem tempo para mim. Filhas dizem: o meu pai ou a minha mãe vivem uma realidade de igreja sem pensar a nós. Eu tive que me virar. Não, assim não. A tua vocação dentro do teu ministério é ser família. Ali é o teu caminho de santidade. Padre, mas eu sou um ótimo catequista, eu sou uma ótima catequista. Mas o teu filho na escola não é acompanhado. E quando você vive a realidade familiar, as outras famílias olham e dizem: aqui não tem coerência de fé e vida nesta família que está atuando. A primeira vocação é ser famílias unidas na responsabilidade. Fazem tantos nas nossas paróquias, mas o caminho de ser famílias unidas é um desafio, não é impossível, e vamos caminhando nesta vocação, nesta consciência que ser família é caminho de santidade. Uma pergunta cheia de esperança que eu me comovo de responder, porque é uma pergunta que realmente nos abre as portas da missão e desta pastoral e do objetivo do nosso programa na Escola de Nazaré. Como ajudar os jovens a descobrirem o valor e a riqueza do matrimônio. Vivendo em Nazaré, que é uma escola das relações, que é a escola da anunciação e também aonde nós temos modelo para todas as vocações, eu sempre estou mais convicto o quanto nós precisamos trabalhar pela vocação matrimonial. Sim, afirmar que a vida matrimonial é uma via ordinária, privilegiada de santidade. Não sei, os religiosos que estão me ouvindo, os consagrados, aqueles mais idosos, que são mais experientes, vamos dizer assim, ouviram muitas vezes dizer: o estado de religioso, o padre, é o estado de perfeição. E a vida matrimonial como fosse um segundo nível de ser cristão. Basta com este erro. Todas as duas vocações de São Basílio, de São João Crisóstomo, são caminhos que nos levam a Cristo, com a própria dignidade. E aqui gostaria de falar desta chamada que os jovens, que a maioria do povo cristão, da maioria dos jovens são chamados, que é o matrimônio, que é o máximo da vida fraterna. Vocês imaginem, é o máximo da vida fraterna. Um casal, mesmo se tiveram dificuldades, mesmo se discutiram, tem que compartilhar o mesmo quarto, o mesmo leito, a mesma cama, e tem que se comunicar. É um grande laboratório de santidade. Então, você, jovem, que se sente chamado ao matrimônio, não é um nível inferior no caminho de santidade, é o máximo do caminho de santidade. Imaginem o máximo da vida fraterna. E se não tem com o esposo
e a esposa um nível superior de comunhão, que não é somente a vida com o próprio corpo, com a própria paixão, emoção, aquele amor passional, apaixonado, não irá durar. Tem que crescer uma relação profunda de relação, de amizade, de aceitação. Assim sendo, é um laboratório de santidade, queridos jovens. É um laboratório de santidade. Abracem a vocação matrimonial. Vivam a vida matrimonial como este caminho de chamada santidade e no serviço à vida humana, no serem pais, no se tornarem pais e mães, biologicamente, mas não somente, gerando os próprios filhos para o Espírito, para a vida, aquela eterna. E gostaria de concluir lendo do livro que estou escrevendo, um trecho do livro que estou escrevendo com o padre Cláudio Bottini, com o frei Cláudio Bottini, o grande biblista. Caro esposos, esposas, a tua vocação, a tua família é um laboratório diário e permanente de santidade. Assim, vocês são os primeiros promotores e animadores da vocação familiar. Estamos concluindo o nosso programa aqui em Nazaré, no lugar da encarnação do Verbo, no lugar da Santa Família. São João, na narração do seu Evangelho, ele inicia chamando o Verbo de luz do mundo. Esta luz que ilumina as trevas. Esta luz que o mundo não reconhece, mas que quer iluminar a tua vida. Quer iluminar o que tem de escuro em cada homem e em cada mulher. Na tua memória, nas tuas lembranças. Quer iluminar as tuas feridas. Não para que você sinta vergonha delas. Não para que você sinta vergonha dos teus erros. Ele quer iluminar porque quer salvar. Ele se encarnou. Ele quis experimentar a realidade humana, só não o pecado, para encontrar a ti, para encontrar a tua humanidade. Nesta vocação familiar, que é o chamado a viver essa santidade em família. E vamos rezar com a palavra de Deus, com o Salmo. Tendo as Sagradas Escrituras nas mãos, vamos rezar com o Salmo 119, o versículo 105. Lâmpada para os meus passos é tua palavra, e luz no meu caminho. Jesus ilumina o teu caminho. Jesus ilumina os teus passos e te conduz a uma vida plena e à vida eterna. É a nossa oração por você, caro irmão, cara irmã, que nos acompanhou com a graça deste lugar santo, de onde nós transmitimos este programa na Escola de Nazaré. E queremos lembrar dos irmãos e irmãs que nos acompanham e que escreveram para o nosso programa. A Maria José, de Belém do Pará, Brasil, pede orações por um casal que precisa de harmonia e também pelos filhos deste casal. Leda nos encaminhou sua mensagem. Boa noite, Padre Bruno. Assisto o seu programa com frequência e tem sido muito esclarecedor no que diz respeito à família. Peço orações pela conversão e união da minha família. Deus lhe abençoe. Uma pessoa que não se identificou pede oração pela restauração do seu matrimônio, que está quase chegando ao fim. Envie o teu pedido de oração para o nosso programa pelo e-mail na escoladenazaré@gmail.com ou pela nossa página do Facebook, Canção Nova Terra Santa. E lembro que você pode assistir todos os programas na Escola de Nazaré pelo Canção Nova Play. E vamos concluir o nosso programa
o nosso momento de espiritualidade e de escola de Nazaré com a oração que Papa Francisco nos chama e nos convida. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré. É a Escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé.